Olá, galera do segundo ano. Vamos para a aula 6, falando de leis ponderais. E nós vamos falar aí de Lavoisier e Proust novamente. Visto que não tem como falar de Proust se não falarmos de Lavoisier. O Lavoisier elaborou a lei da conservação da massa, como se fez na parte 1 da POAD. Agora a parte 2 da POAD é a lei das proporções constantes de Proust. E hoje estarei explicando aqui novamente. Então, eu estou colocando uma reação química, aqui são os reagentes. É óxido de ferro mais monóxido de carbono, que vai dar aí ferro puro, mais dióxido de carbono, gás carbônico. Na siderúrgica, nós temos esse processo. Aqui é o minério de ferro, onde ele tem ferro na composição, mais oxigênio, ferro oxidado. Aqui é o monóxido de carbono, que é um gás tóxico e que tem propensão a formar gás carbônico. Depende da temperatura e da pressão. Então, na siderúrgica, eles colocam as pedras, o barro, aquele composto rochoso, que é o minério de ferro, que é onde está contido o ferro. Aumenta a temperatura em torno de 1200 graus Celsius. E a esta temperatura eles injetam o monóxido de carbono. Monóxido de carbono, para formar CO2, só falta oxigênio. Então, o que ele faz? Ele vai encontrar oxigênio lá no minério de ferro. Como está em alta temperatura, o oxigênio se liga lá, formando aí o gás carbônico. Visto que o monóxido de carbono é um gás instável, né? Na realidade, o gás que é estável é o dióxido de carbono. Então, feito isso aí, pessoal, nós temos que fazer o balanceamento. E o balanceamento aqui é simples de fazer. Se você olhar aqui, tem 2 oxigênios. Desse lado você tem 3 com mais um, 4. E o ferro você tem 2 e aqui você tem um ferro só. Só que nós temos que acertar o oxigênio e acertar o carbono ao mesmo tempo. Então tem que certificar um número que eu vou colocar aqui, porque aqui tem carbono e oxigênio. E um número que eu vou colocar aqui, que somando com esses oxigênios deu o fator matemático do lado dos produtos, né? Então aqui é o seguinte, ó. Para fazer isso matematicamente, você vai ter que pensar um pouco. E como que nós fazemos isso? Nós temos que fazer por tentativa. Então veja só, se eu colocar o número 2 aqui, eu fico com 2 carbonos. E se eu colocar o 2 aqui, eu fico com 2 carbonos. Só que eu vou ficar com 2 oxigênios e mais 3 daqui dá 5. E quando eu coloco o 2 aqui, eu fico com 4 oxigênios. Então fica 5 lá e 4 aqui, não dá certo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 3 aqui, ó. Aí 3 vezes 2 dá 6. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 3 também, ó. Porque 3 oxigênios com mais 3 daqui dá 6. E o ferro aqui tem 2, daí eu venho aqui e coloco o 2 aqui. Aí você vai falar, mas é complicado isso, professor. É complicado, por isso que é chamado de balanceamento por tentativa. E não aprende do dia para a noite. Então esse exercício já é o 4º que eu estou resolvendo. Veja que eu só estou resolvendo os exercícios, não estou nem pedindo para você fazer. Lá na frente nós vamos fazer. Mas o importante é você saber que tem que acertar. E esses números são chamados de coeficientes estequiométricos. Estequiométrico, que nada mais é do que o número de mols que eu preciso do reagente. E o número de mol vem da massa molar. E na tabela periódica o ferro vale 56, pessoal. Então é 2 vezes o 56. Mais 3 vezes o 16 do oxigênio, que também tem na tabela e você já viu em aulas anteriores. Então 2 vezes 56 dá 112, mais 48, você vai chegar aí em 160 gramas por mol. E nós temos um mol só, então desce lá. Então é 160 gramas de minério de ferro. Agora monóxido de carbono, carbono é 12 e oxigênio é 16, dá 28. Só que são 3 mols. Então 3 vezes o 28, você vai chegar em
60, 3 vezes 8, 24. 84 aqui, né? Gramas de monóxido de carbono. O ferro é 56, duas vezes, então dá 112. Só que aqui cada mol é 56, porque tem um ferro aqui. Só que são 2 mols, então é 112 gramas de ferro. Então a cada 160 gramas do minério, reage com 84 gramas do monóxido de carbono, que está a alta temperatura, e gera 112 gramas de ferro líquido, pessoal. Veja que legal. A cada 160 gramas de minério de ferro, dá 112 de ferro. Daí eles vão esperar esse ferro que está líquido solidificar, forma os lingotes de ferro e manda para a metalúrgica, né? Porque anterior à metalúrgica tem a siderúrgica. Siderúrgica transforma o minério de ferro em ferro. E a metalúrgica transforma o ferro em armário, janela e assim vai. Portão. E quanto de gás carbônico que foi? É 12 do carbono, mais 2 vezes o 16. Esses números tem na tabela, você já está memorizando, nas aulas anteriores já citei, é massa molar. Então dá 44 gramas por mol, só que são 3 mols. Então 3 vezes 44 vai chegar em 132 gramas. Agora, para saber se está certo, eu tenho que recorrer a Lavoisier, conservação da massa. 112 com 132, vamos fazer a conta aqui. Vai chegar em 244. E 160 com 84 dá 244, então tá certinho, pessoal. E onde que o Proust entra nisso? Entra na proporção. Se eu coloquei 160 gramas de minério de ferro, e eu tenho uma produção de 112 gramas de minério de ferro, e se eu quiser 224 gramas de minério de ferro, de ferro puro, quanto que eu tenho que pôr de minério? Tenho que colocar 320, né? Eu tenho que dobrar a proporção da reação. Se eu coloquei 320 de minério de ferro, quanto que eu vou precisar de monóxido para sequestrar todo o oxigênio para formar gás carbônico? Vou precisar de 168, né, pessoal? O dobro. É isso que eu quero dizer. Então, quanto maior a massa aqui, em proporções, você vai produzindo em maior quantidade o ferro lá. A indústria não coloca 160 gramas de ferro, ela coloca toneladas de ferro. Aí eu faço a regra de 3 e eu sei quantos que eu tenho em toneladas de ferro produzido. Porque eu já tenho a massa principal, que é a cada 160 gramas de minério de ferro produz 112 de ferro puro, né? Isso aí, pessoal. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, estou no chat. Não hesite em perguntar. O professor está aí à sua disposição. E vou continuar nesse tema aí, que esse tema é um pouco complexo, mas eu garanto que vocês vão entender, porque os alunos do Fernando Press é nível elevado.